E é bom, Ziza, a oportunidade que nós temos de dizer o que nos ocorre. Porque às vezes a gente quebra no outro também o diabólico. Porque nem sempre o outro tem acesso à nossa verdade. Nem sempre, então, quase nunca, né? São poucos, né? Eu acho que, se eu não me engano, não me lembro se é em Provérbios, Eclesiastes, escolhe um amigo entre 1000, porque o velho você vai o beber com gosto, mas é um entre 1000, um entre 1000. A gente vai ter poucos que têm acesso ao lugar mais sagrado da nossa alma, né? E talvez a característica mais linda de uma amizade sagrada é que ela é sempre discreta. Nunca pede para ser vista, reconhecida ou para aparecer. E isso é muito bom. Tudo que é alimentado, estruturado na discrição, fica mais forte, fica mais poderoso, porque nunca dependeu de halago ou de aplauso algum. Eu acho que isso é sublime. Para mim, importantíssimos meus, né? Os da Oficina Viva, os que me acompanham no dia a dia, os que conhecem os limites mais difíceis, às vezes, de aceitar que eu tenho. Eu sou uma mulher de um temperamento forte, muito sincera, muito direta, e nem sempre é fácil conviver comigo. Quantas vezes nós brigamos na vida? Nossa, bastante. Quantas vezes as nossas de Chagas arestas? agora há pouco. Porque isso que é bonito. Eu amo a Ziza e eu sei quais são os defeitos dela. Tem bastante, e ela né, conhece os meus defeitos também. E às vezes a gente sabe que para nós darmos continuidade a esse vínculo bonito, nós sabemos até onde nós podemos estar na vida do outro. Que há um limite. E não é nenhum problema, né? Não. Você reconhecer. Não. Olha, eu sei que com a Ziza, a minha dificuldade começa justamente naquele ponto. Então vamos evitar o ponto. Podemos passar por outros caminhos. E devagar, esperar que o outro melhore, esperar que o outro amadureça. Quantas vezes... Eu só... Mostra aí o livro. Isso aí só existe pela sua teimosia comigo. De tanto que você insistiu comigo, não existiria se não fosse você insistir onde eu era frágil, insegura, com medo. Então, aqui, esse livro eu acho que ele é a concretização da tua paciência comigo, né? Insistência. Insistência é verdade, gente. Mas eu você tenho sabe que por quê, confessar. Ziza? Eu sou muito beneficiado com pessoas que fazem isso comigo. Agora até me ocorreu mais outras mulheres, a Léo, lá em Belo Horizonte, cuidando Andréia, da minha vida há mais de 15 anos, a Andréia, administrando-me, mesmo sem falar comigo. Você sabe que a Andréia é a pessoa com quem eu menos falo, dessa gama de pessoas, e é a pessoa que sabe tudo. Tem agora a Carla Castilho lá em Belo Horizonte, que também eu não entendo nada de dinheiro, de pagamento, disso, daquilo. Como ela me auxiliou no meu padre, posso te ajudar? Posso cuidar de você, junto com a Cidinha, junto com o Everson, que trabalha comigo? Posso ajudar vocês a organizarem a vida de vocês? Ela tem um entendimento. Aí esse cuidado dela como amiga, como uma profissional extremamente qualificada. A Mônica, meu Deus do céu. A Mônica que me lê. Anjo. Ela mesmo. me lê. A Mônica, eu acho que é um dos poucos seres humanos que me lê. Eu não preciso dizer. Ela olha pra mim, ela sabe que eu tô com fome, que eu tô com vontade de comer um bife com batata frita. Ela olha pra mim, ela sabe que eu tô precisando tomar um shake de proteína da Essência. Ela é demais. Ela tem uma sensibilidade, então eu sou muito beneficiado. Então qualquer coisa que eu fizer pelos outros não é nada perto do que Deus faz por mim através das pessoas que me cuidam. Sabe? Até a Maria, que vai lá em casa ajudar no dia a dia da casa, que me ajuda muito aqui também, nas minhas necessidades do projeto de campus. Quando eu olho para ela, aquela mulher simples, trabalhadora, eu falei, gente, eu poderia ter passado a vida inteira sem saber que a Maria existia. Mas foi eu mudar para a roça, ela é minha vizinha de frente. Você sabe como que a Maria entrou na minha vida? Ela começou a servir almoço para as pessoas que trabalhavam na obra. Na construção da casa. E o dia que eu fui lá primeiro, que eu fui ver a construção da minha casa, ela estava quase pronta. Eu não vi nada. Eu vi o projeto inicial e eu não tinha tempo de ficar fazendo isso, de ir lá. E o dia que eu fui, eu encontrei com ela subindo, descendo lá Aí ela me abraçou e falou, padre, o senhor não sabe como o senhor já me ajudou nessa vida.
Aí eu pensei que ela estava se referindo ao programa Aham. de direção espiritual. Você não sabe como eu estou ganhando dinheiro. Pagando as minhas contas, fazendo Olha. reforma na minha casa, vendendo almoço para as pessoas que trabalhavam na obra. E Que desde legal. aquele essa pessoa é especial, eu pensei, eu quero ela perto de mim. Uhum. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que não tem medo da dificuldade, eu quero essa mulher perto de mim. E hoje a Maria faz parte da minha vida também. Não com a intensidade das outras, porque ela não vai todo dia, Sim. mas só de saber que ela está lá em casa, só de saber que ela existe, que ela está do outro lado, que ela faz o melhor bolo de arroz do mundo, que eu compro o queijinho que ela faz, que ela produz. Eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor cuida de mim através de tanta gente. Então, Ziza, qualquer outro movimento que eu faça para motivar as pessoas a extraírem as suas riquezas é apenas 1% do que Deus me dá. Por isso que eu já pergunto quando é o segundo. Meu Deus do céu! Na televisão, gente. Firmou bem o olhar Só na do padre? televisão. Não? Firmou bem o olhar? Ziza Fernandes, quando é que sai o segundo livro? Meu Deus do céu. Em breve, gente. Ficou bom o olhar. E você tem que escrever sobre as mulheres. Posso Vamos aproveitar escrever. o gancho. Você tem uma riqueza humana muito grande. A sua visão do ser humano é muito delicada, é muito respeitosa. Eu admiro muito a forma como você articula a sua fé em Deus com a sua esperança no humano. Eu gosto tanto de trabalhar com ser humano. Eu gosto tanto de... Eu prefiro os cães, mas de qualquer maneira. Padre Tô Fábio. brincando. Eu chego em casa louco pelas pessoas e, sobretudo, pelos cães. Ok. Mas sério, eu gosto muito. Acho que por isso que eu sou tão apaixonada pelo projeto da oficina, unindo a arte e essa construção ou reconstrução, né, do ser humano, uma reintegração. É tão bom ver alguém refazer E é a tão vida, pouco, né? às vezes, né? É tão pouco que muda a vida de uma pessoa. Só abrir um pouquinho o olho, passar um Só. para-brisa assim, ó. Só. Tu, tu, tu. Você sabe Ajudar a que enxergar, né? eu tive um testemunho lindo lá em Portugal. Eu acho que eu até contei no programa da semana passada. Chegou-me através da Amália. Amália, Nossa que querida eu Amália. amo. Cheguei no hotel, a Amália, minha peregrina. Aliás, você não faz ideia o que foi a minha conversa com ela em mais uma mesa. Fábia, Aham. quem mais estava? Rosmarie, Chimentão, deixa eu ver quem mais estava naquela mesa. Acho que a Cláudia do Espírito Santo. Estávamos jantando, de repente começamos a falar de exames de fezes. Amália. A Amália trabalha com parasitologia. Isso. Gente, mas eu nunca ri tanto na minha vida. Depois de 1 hora de conversa, já estávamos até sabendo quem eram os principais fornecedores de fezes da Amália. Que a Amália é uma professora universitária. E o assunto foi estendendo, mas nós rimos Linda, tanto. nós ela é rimos tanto. maravilhosa. Estávamos um dia, cheguei no hotel em Fátima. A Amália falou: padre, eu preciso mostrar uma coisa para o senhor. E ela me mostrou um testemunho de uma senhora que estava... Contou para ela. Ela ficou curiosa por saber o que a senhora está fazendo aqui, né? Por que a senhora veio de tão longe? Porque o padre Fábio de Mello me retirou da depressão com uma frase que me disse. A senhora disse. Uma frase. Ela estava assistindo televisão e eu disse: levanta desse sofá e vamos cuidar da vida. E por acaso, ela estava deitada no sofá, desanimada. Olha. E aquilo causou uma revolução na vida dela. Como é interessante a gente ter a oportunidade de saber, de modificar a vida de uma pessoa com uma frase que se diz, Isa. Isso é muito sério. É. Às vezes Deus só espera uma fresta para entrar e fazer uma revolução na vida de quem está necessitando. Parabéns, minha amiga, Meu Deus. por abrir tantas Eu que frestas na agradeço. alma do povo. Ah, Eu sou testemunha disso porque Deus me sustentou na morte da minha irmã através de você. Eu serei sempre grato a você. A nossa amizade começou assim, você não sabia que eu existia. Eu era um seminarista sofrido por ter perdido a irmã. Talvez uma das pessoas que eu mais amei na minha vida. E no silêncio daquele quarto onde não tinha ninguém. Que às vezes nós moramos numa casa com 50 pessoas, mas a gente não tem ninguém.
Deus me curou quando você começou a cantar. E é isso. A minha história, a minha relação com a morte da minha irmã, o socorro que Deus me prestou foi através de você. Eu lhe respeitarei eternamente. Porque você um dia varou as estruturas da minha alma, me consolou e me ajudou a acreditar. Eu ainda voltaria a sorrir depois de tanta dor. Geralmente, quem não tem a percepção do tempo tem a necessidade de ter datas especiais para isso e para aquilo, e só vive no momento da data especial. E a rotina, que é o de todo dia, que é essa oportunidade que nós temos de festejar o menor dos acontecimentos, né? De tornar a vida sempre especial. O simples fato de estarmos juntos. De vez em quando eu falo sobre isso nos meus eventos, que às vezes eu encontro pessoas que têm mania de ter a louça especial, aquela louça que fica na cristaleira, né? Que você olha, nossa, que bonito, né? Vocês usam, só para uma ocasião especial. Só que essa ocasião especial nunca chega. Nunca existe. É estranho, né? A gente ter louça que a gente nunca usa. Você quer coisa mais especial do que você estar na sua casa, com a sua família, com seus filhos? Isso é especial. Guardar para uma visita. Que visita? Que visita pode ser mais especial que o seu seio familiar? Mas são as desculpas que nós vamos arrumando. São essas bobagens que nós vamos internalizando e que acabam retirando de nós a feliz oportunidade de viver bem. Tem razão, às vezes a não percepção do tempo nos faz perdê-lo cada vez mais. Quanto menos eu percebo, mais eu perco. É igual quando você pega o celular antes de dormir e fala assim, vou dar só uma olhadinha, que amanhã eu quero levantar cedo. Só uma olhadinha. Só ver quem postou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Nossa, que foto bonita. Quem que é essa pessoa? Aí entra. Aí começa, aí vai. Na hora que você percebe, já passaram 2 horas. Você ficou grudado no telefone, não dormiu, não viu nenhum conhecimento ali que pudesse de fato fazer uma diferença na sua vida. Porque se você ainda tivesse pegado um livro para ler, mas não, você foi ver fotos dos outros. Você foi ficar investigando a vida alheia. E nós fazemos isso às vezes isso todos os dias. Nós perdemos aquela oportunidade de ocupar o nosso tempo de maneira substanciosa. Sabe, de dar a nós o direito de ter uma rotina saudável. De fato pudesse alimentar a nossa mente, o nosso espírito. Sim, porque a internet tem muita coisa boa. Ainda hoje eu vim conversando sobre isso com a Cidinha, né? A gente tem a oportunidade de ter uma aula com alguém que a gente jamais teria oportunidade de ir, mas está lá, está gravada. Se você for na internet para buscar conteúdo, você tem muitos bons conteúdos. Mas o que infelizmente chama a nossa atenção não é o conteúdo, é a futilidade, é a bobagem, é a vida do outro, é a viagem que o outro fez, é a gente entrar lá para bater boca com alguém, ou para postar os anjinhos voando, desejando bom dia todos os dias. Nossa, que canseira daqueles anjinhos. Bom dia. Aí depois de tarde, boa tarde. Depois de boa noite. E os anjos voando, e os ursinhos carinhosos mandando beijinhos. O WhatsApp da gente, o que chega desses bonequinhos dançando não é brincadeira. Toda hora os bonequinhos estão dançando na tela. Brilhantes. Mandando beijinhos de coração, fazendo a mãozinha assim.
E a gente vai engolindo isso todos os dias. Todos os dias você tem essa coisa para viver, essa rotina para viver. E o pior, sabe o que é? Tem que ter um... O pior, sabe o que é o pior? É quando você vai percebendo que esse excesso retira da palavra a possibilidade dela verdadeiramente dizer. É como você dizer eu amo você para qualquer um. Não ama. É mentira. Essas declarações de amor que você vê o tempo todo na internet das pessoas, melhor amigo do mundo, fala isso para todo mundo. Melhor amigo que a vida me deu. Aí você vai lá nas legendas dela, ela já falou isso 300 vezes para 300 pessoas diferentes. Então a palavra não diz o que verdadeiramente diz. Então nós vamos ficando vazios, ocos. As hashtag, como é que chama isso? Hashtag foco, determinação. Verão chegando, não aguento. Corpo fechado. Nessas hashtags nós estamos declarando o tanto que nós estamos idiotizados, falando o que todo mundo fala. E agora tá com aquela onda, é o único não sei o que você respeita. Também perdemos o valor pela palavra respeito. Tá boba a nossa vida. Cheio de, sabe, um conjunto de futilidades. Não é sobre tudo isso que a gente precisa falar às vezes. Porque na nossa lida com o tempo, nós perdemos demais a oportunidade de fato buscar o que pode dar sustento à nossa vida. Ainda hoje mesmo eu estava falando para o Everson. Falei, olha, a melhor maneira que nós temos de envelhecer é a gente ficando amigo dos livros. Porque se a gente gosta de ler, se a gente gosta de conhecer, nós vamos ser um velhinho que vai se ocupar com maior facilidade. Você não vai ficar reclamando da presença dos outros. Deixa uma biblioteca boa. Não vejo a hora de ter tempo para essa biblioteca. Diminuir um pouco esse vai e vem e voltar a estudar um pouco. Sabe, você começar a construir uma rotina que vai lhe facilitar lidar com o tempo. E você começar a viver com mais fecundidade e com menos superficialidade. Volto a dizer, nós somos muito incoerentes. A menina tem razão. Nós perdemos tempo demais com o que não tem nenhuma importância na nossa vida. E de repente aquilo que está gritando pela nossa atenção, nem perto a gente passa. Nem perto a gente passa. Não é sobre ter todas as pessoas, mas é ter uma só. Sim, no meio dessa multidão que nós temos aqui, os milhões e milhões de pessoas que nós podemos falar, com quem nós podemos falar. Certo, não tem nenhum problema você ter. Mas nunca coloque esses milhões acima do seu cantinho de mundo. Esse cantinho para onde você volta, ele faz sentir-se bem. Porque a casa é isso, né? Um sentimento que nos ocorre quando a gente chega. Se não ocorre o sentimento, é só um aglomerado de paredes, não é lar ainda. É o sentir-se bem quando você abre a porta, por mais simples que seja. O quarto é seu, aquele cheiro é seu, aquela configuração tem significado para você. Isso, é sobre isso. O viver bem é a nossa relação com o tempo, porque a vida é trem-bala, parceiro. E quando menos a gente espera, está na hora de partir. E aí a gente parte amargo, né? Que a gente não parte de uma vez. Esse partir é processual. Estou sempre partindo. Mas chega um momento da vida em que eu percebo de fato que eu estou partindo. A minha juventude não me permite perceber que eu estou partindo. Mas à medida que o tempo vai se acumulando em nós,
a consciência fica aguçada para perceber que está partindo. E aí é a hora, é o momento em que a fatura vem naturalmente nas mãos. E a gente, inevitavelmente, precisa olhar para o resultado da vida vivida. Já observou? Quando a gente tem a juventude a nosso favor, você tem tanta coisa ao redor. A juventude é tão cheia de oportunidades que você não percebe que está partindo. Muito embora você já entrou no mundo partindo. Viver o primeiro dia é um dia a menos. A criança tem 1 ano. Ela tem 1 ano a menos. Se você quiser olhar pelo oposto, porque nós não sabemos o tempo que terá. Eu sei o tempo que eu já não tenho mais. Eu já tive 45. Não tenho mais os 45. É provável que eu tenha menos futuro do que eu tenho de passado. Então, quanto mais cedo aguça essa percepção do tempo, mais cedo também vão cair por terra as ilusões que me privam de perceber esse tempo. Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Tudo o que preciso para ser feliz está exatamente onde estou. Parece louco, mas é exatamente assim. Basta cavar. Procurar no universo de dentro, nessa vida interior que me espera a todo segundo por ser ouvida e respeitada, amada e alimentada. O reino de Deus está aqui dentro, no endereço da minha própria casa. Aprendi com um grande amigo que rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. É disso que se trata o teu poço. Acho que conheço alguns milionários, alguns sorrisos inesquecíveis, olhares inigualáveis, gente brilhante e única. O reino de Deus está próximo, bem próximo. Você sabe que quando eu abri aqui, eu vou pegar um texto para a gente começar o programa, caiu exatamente nesse. E foi justamente a reflexão que eu tenho feito ao longo dessa semana, de como é necessário a gente descobrir que em nós tudo está condensado. A presença de Deus, a presença dos outros, e que se eu me recusar a viver fora da relação com esse poço que sou, eu me transformo num fantoche, eu me transformo num fantasma, escravo, eu me transformo nos outros, né? Eu viver as expectativas que estão fora. É sempre uma força que às vezes a gente não entende como ela acontece e como ela chega até nós. Mas é incrível quando nós somos olhados, só olhados, amorosamente, nós somos capazes de tanto. Nós chegamos tão mais longe e a gente se desafia muito mais, porque o conforto do amor verdadeiro de um irmão, de um olhar amoroso, de um amigo, nos torna muito mais fortes do que a gente imagina. E às vezes a gente não sabe o que pode realmente oferecer a alguém só com esse olhar amoroso. É maravilhoso. Aí eu entendo mesmo a parábola do filho pródigo que está me esperando. Deus me espera com um anel, com a minha roupa me esperando, com sandália me esperando, a festa me esperando, porque tudo aquilo já está em nós antes mesmo que a gente chegue na casa do Pai que me espera. E o que é bonito é que faz aquele menino acreditar que ele nem precisa mais dizer o que ele havia preparado para dizer, é o olhar do pai dele para ele, né? É interessante porque na dinâmica da vida, nem sempre nós somos conscientes disso. Não. Mas é a primeira palavra que nós dizemos quando o outro chega. É o que a gente olha. Né? Exatamente. Como a gente olha para o outro.
Eu me sinto bem-vindo ou não, não é com a palavra que o outro me diz, é com o olhar que ele me oferece. Exatamente. E a gente se revela no olhar, a gente conta tudo que não quer contar. A gente diz realmente tudo que às vezes quer esconder, mas realmente é a janela da alma. E faz tanta diferença quando eu me sinto amada em um lugar, eu me sinto, e sou mesmo, mais competente, mais bem-sucedida, mais eficaz, mais amorosa e também mais paciente, também mais tolerante comigo mesma. Porque às vezes a gente não tem tanta força para se respeitar, para dizer não, para dar os limites. Porque no fundo a gente tem medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de sentir a solidão apertando por dentro. E acho que a proximidade, né, o espaço que a gente dá para Deus para que Ele seja próximo, deixa a gente mais forte. É verdade. Bem mais forte. Aí. E naturalmente a gente vai sendo amado, né? Você vai se dando conta de que pode ser muito mais livre do que estava sendo. Que liberdade não é fazer com que todo mundo goste do que você está fazendo, mas que brote uma admiração assim. Nossa, gente, mas fulano é diferente, né? Bem diferente. Esse perfume, né? De alguém amado, de verdade, internamente, que precisa de realmente muito pouco, né? Muito pouco para ser feliz. E há uma perspectiva bonita de ser pensada também, é que o encontro com Deus, o verdadeiro encontro, passa pelo olhar amoroso que eu começo a ter comigo. Eu como padre, às vezes eu encontro pessoas que precisam curar a maneira como elas se olham. Uhum. Elas são muito melhores do que elas imaginam. Mas não conseguem ver. Não. Há pessoas que se interpretam muito piores do que verdadeiramente estão. Eu nunca digo que uma pessoa é ruim. Eu posso estar ruim, mas a minha essência é boa. A essência do humano é boa. Agora, à medida em que nós vamos recebendo os acúmulos, as influências dos outros, os olhares que nem sempre nos amam, né? Porque uma criança ela já é naturalmente vítima dos olhares que não a amam, das palavras que não a respeitam. Aí a gente acaba criando uma indisposição com a gente. E o primeiro gesto da conversão é modificar a maneira como eu me olho. Porque se eu modifico esse olhar que eu me dedico, eu dou a Deus a oportunidade de me mostrar que Ele me ama também. Um impedimento para o conhecimento do amor de Deus é justamente quando eu não tenho nenhum respeito por mim. Se eu não tenho respeito por mim, como é que eu vou acreditar no amor que você tem por mim? Às vezes a gente acha que esse respeito também só vai ser realmente vivido se eu recebo do outro, né? Eu espero que ele aconteça de fora para dentro, mas realmente ele é de dentro para fora e muitas vezes de uma relação com Deus demorada, silenciosa, com tempo, e a gente vai criando coragem. E é incrível, às vezes a gente sempre vai olhar para o jardim do vizinho, para os amigos dos outros, para os outros, para o fora de mim. E eu gosto muito de pensar no bebe do teu poço, cava no teu terreno, porque para mim é o sentido mais concreto da providência. Ter um espírito que aceita, um espírito submisso à realidade que me circunda. E isso faz com que, acho que a gratidão brota com muito mais facilidade, faz com que ela brote, e eu enxergue muito mais o dedo de Deus na minha vida. Eu acho que a cura para a amargura, né, é a gratidão. E é uma coisa que leva a outra. Um olhar amoroso sobre a gente mesmo e sobre o outro faz com que a gente reconheça que o amor que a gente está dando não é nosso. Não é não. Acho que é um sagrado exercício esse de estar consigo mesmo, e mesmo quando é incômodo, porque às vezes a gente não está aguentando nem a gente mesmo, quer que os outros nos aguentem, né, Fabinho? Temos a menor tolerância com a gente e estamos exigindo isso do outro, né? Não há nada mais cruel de querer que o outro me ofereça o que é minha obrigação oferecer. Mais vale o pouco com justiça do que o muito com iniquidade. Às vezes nosso tudo é pouco aos olhos dos outros. Sigamos mesmo assim. Importa é que sejamos fiéis ao olhar de Deus, de palavras que possam provocar no outro um sentimento bom,
Que esse é o grande poder da palavra. E quando você toma gosto pela profundidade, naturalmente a tua sede não é saciada com qualquer coisa, não é saciado com um pouco, porque é um caminho que você vai galgando, uma montanha, ou o castelo interior de Santa Teresa, por exemplo. Você entra em um cômodo simples, mas você já não se satisfaz só com aquilo se a sua relação com essa proposta simples foi sincera, foi honesta, e você se dá conta da sede que tem. Talvez hoje, por isso as pessoas não tenham tanta paciência de ler um texto longo, porque elas não têm paciência de perceber a fundura da sede, o tamanho da sede, a intensidade do desejo de verdade mesmo. Então, quando você realmente para ler e para se escutar, eu acho que você vai aos poucos galgando novos caminhos. De gota em gota se constrói um rio dentro de si. De gota em gota tudo fica bem maior, e é preciso regar um terreno que em nós, na percepção sobre nós mesmos, para chegar até Deus, às vezes está ressecado, um terreno muito abandonado, e numa palavrinha você pode ir acordando, e todo dia acordando um pouco, e vai começando a ter um pouco, pelo menos, de disciplina de escutar-se, e naturalmente escutar o Deus que te habita. E eu acho que a arte de dizer pouco, ela só é possível aos que viveram intensamente. É a capacidade de dizer muito num formato pouco, num formato menor. Isso só é possível aos profundos. Né? Então, a não ser que você faça uma literatura boba, que não é o caso. Quando você tem aquelas frases motivadoras. Eu posso dizer muito honestamente que todos os textos foram sempre do meu momento sagrado de oração, porque tem dias que a gente não quer falar com Deus, não. Que rezar o terço parece que você está carregando um caminhão, né? E tem dias que você não quer se movimentar para dentro e nem mexer sua alma em direção ao sagrado, ao que é eterno. E eu sempre pedi a Deus uma sagrada inquietude sobre mim mesma, de procurar ali aonde tinha raiz aquela palavra. Às vezes a gente acha que ouvir a Deus é um pássaro dourado, gigante, que vai pousar na nossa cabeça, né? Não, ouvir a Deus às vezes é aquele sagrado incômodo, que me desconcerta por dentro, mas me mostra o que vale a pena, o que é verdadeiro. Você já parou para perceber que as grandes belezas dos grandes artistas da humanidade só foram brotadas de grandes dores? E que o Cristo deixou se tocar só nas suas chagas? Toda vida bem fundamentada vai ser sempre regada de bons sofrimentos. Às vezes a gente pede a Deus que nos livre, né, dos sofrimentos. Eu tenho visto que é o melhor cosmético que eu tenho na vida. E quanto mais eu aprendo a sentir a dor certa na hora certa, pela coisa certa ou pela pessoa certa, aquilo me faz tão mais mulher, tão melhor. Sagrados amadurecimentos, porque amadurecer significa deixar para trás alguém que eu era e escolher alguém melhorado a cada dia. Eu não digo um sofrimento reclamão, porque eu acho que todo sofrimento digno, ele é temperado e te estrutura no silêncio. No silêncio, onde você escuta aquilo que ninguém te disse, aquilo que não é óbvio, aquilo que nenhum olho viu, só o de dentro, só o que é de Deus mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam assim: nossa, você está tão bonita, o que você está fazendo? Eu respondo com coragem: vivendo muito. Intensamente. Vivendo intensamente. E ser resiliente é algo que cada vez mais me dá gosto de viver, sem expectativas de que outros venham me fazer feliz, mas que a melhor coisa da vida é você realmente oferecer o que você nunca recebeu. E eu acho que é um caminho de cavar o próprio poço com Deus, que a gente sente a força na mão, sente o sagrado sofrimento para descobrir a máxima beleza da gente, né? Uma maneira que a gente tem de corrigir a vida de maneira madura, que às vezes a gente fica alimentando o que eu acho que é odioso, a gente ficar achando que a vida nos deve, que a vida foi injusta com a gente. E ao mesmo tempo eu já encontrei pessoas tão gratas
que nunca fizeram uma cobrança à vida. Estão lá e vivem e dão um jeito. Ser livre. Alguma coisa acontece, vai lá e resolve, chora o que tem de chorar, mas não blasfema contra a vida. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tem identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar, que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido.
Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda, eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação.
Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa: eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo, e isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há a relação entre nós que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito, porque nasce o filho, não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada. Não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus. Não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá, você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi Como Liderar Pessoas Difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados: a amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz: olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, né? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não, com as pessoas. E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz: puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar
a discernir essa direção do vento na vida Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar, impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Essa ideia é fantástica, esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque, veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, não é? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum, quando ele passou, não é? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora... Estava no lugar errado na hora certa. Né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo, não sei se, eu acho que era no Comando aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, e começou a me ouvir falar, quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre, e eu estava com um tênis laranjado. Aí falou, um padre com tênis laranjado? Começou a prestar atenção, porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse, no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? Mas eu fico pensando assim no mistério dessa continuidade, né? Bonito a gente pensar, a gente perceber como é que as pessoas continuam dentro de nós de um jeito tão intenso. As pessoas não terminam. E elas não terminarão à medida em que elas continuarem amadas assim. Quando você percebe que a sua fala está impregnada pela sabedoria de uma mulher que nunca frequentou a escola. A minha mãe não teve oportunidade de ir para a escola. A minha mãe frequentou, me parece que só até o 3º ano, se eu não me engano. E no entanto eu fico vendo assim que na hora que eu perco o discurso inteligente, na hora que não me sobra muito daquilo que eu estudei, sabe? O que me socorre é o que a minha mãe me ensinou. Talvez você até possa dizer isso comigo, né? Quantas vezes o programa deu certo porque minha mãe estava aqui. Quando a gente mantém as pessoas vivas dentro de nós, quase que como uma forma de fazer justiça, né? Uma forma de dar voz aos que não têm, né? Uma forma de emprestar, né? O corpo a quem não pode estar aqui. Assim como a gente pode ressuscitar os que foram embora já. Outro dia eu estava pensando, a minha mãe sabe assim, ela sabe o quanto que eu amei o Robinho, né? E eu me lembro que quando ele morreu, ela foi a pessoa que mais ficou do meu lado, assim, naqueles dias. Porque ela sabia do quanto nós éramos amigos e ela sempre me dizia isso.
que era uma amizade que ela admirava muito. E eu fico pensando assim nessa capacidade que às vezes a vida nos dá de o outro continuar dentro de nós. A gente já não sabe mais dizer o nome da gente sem a gente lembrar o nome dos outros também, né? Quando você percebe que por uma força misteriosa as pessoas já morreram, elas não existem mais, mas de alguma forma elas estão legitimamente representadas naquilo que a gente é. E eu agradeço muito a Deus por isso, sabe? Agradeço a Deus pela oportunidade de poder experimentar na minha carne o que os discípulos experimentaram. O mistério da ressurreição de Jesus, assim, quantas vezes a minha mãe ressuscitou Jesus dentro do meu coração? E me lembro, sabe, que um dos momentos importantes da viagem na Terra Santa para mim foi quando nós íamos entrar dentro do Santo Sepulcro. Eu me lembro que naquele dia eu tinha peregrinado com outro grupo, que não era o que a minha mãe estava. Aí eu corri, né? Na hora que eu cheguei lá no Santo Sepulcro, eu corri e procurei onde ela estava, porque eu queria entrar lá dentro com ela. Lá entram no máximo 3 pessoas juntas, né? Porque na minha experiência de homem, né, de filho, quantas vezes um ressuscitou o outro, sabe? Naquilo que não era fácil, né? Eu não tenho medo do que eu sofri, do que eu sofro, ainda hoje, né? E eu fico vendo assim, né? Eu me lembro que aí eu corri, eu vi que ela já estava quase entrando no sepulcro já. Eu segurei na mão dela e falei assim: mãe, eu quero entrar com a senhora aqui dentro. E a gente tocou aquela pedra junto, sabe? Assim como tantas vezes a gente tocou em tantas coisas juntos. E eu fiquei pensando, né? Qual que é o grande significado do Cristo para nós? É que Ele ressurgiu. Ele venceu a morte. Ele venceu a precariedade. E aí tocar aquela pedra e saber, o mistério se deu aqui. Aqui está a origem do que a gente crê. A origem de tudo que me faz falar o que eu falo está ali, naquela pedra, na ressurreição do Cristo. Mas a ressurreição do Cristo eu só pude entender porque um dia uma mulher me ressuscitou também. Me ressuscitou no momento em que a gente era pequeno demais e a gente não sabia articular a vida do jeito certo. Ela me ressuscitou no dia em que eu não queria ficar na escola, porque eu tinha medo da solidão, de ficar longe dela. Ela me ressuscitou no momento em que a minha irmã morreu. Ela me ressuscitou no momento em que a gente viu as coisas darem tão errado dentro de casa. Ela me ressuscitou no dia em que eu quis desanimar da vida. Ela me ressuscitou, assim como ela tenta ressuscitar minha irmã, tenta ressuscitar os meus irmãos. Isso eu falo em nome deles. Eu tenho certeza que todos eles amam profundamente e admiram a minha mãe. E essa é a beleza da vida, né? Entrar ali naquele santo sepulcro com a mulher que me ensinou tudo o que eu sei sobre a ressurreição. Não porque me fez ler nos livros, mas porque me emprestou a ressurreição na sua capacidade de ser mulher, de ser mãe, de me gerar de novo. Eu acho que vocês que são mães, vocês têm o poder de nos gerar de novo a vida inteira. Que às vezes a gente precisa nascer de novo. Não são poucas as vezes na vida que a gente precisa nascer de novo. E nascer de novo às vezes é tão duro, né? É tão difícil. Eu vejo lá com a minha irmã. Por mais que você olhe para ela e diga: o que está acontecendo, né? Para não querer viver mais. Para atentar contra a própria vida. É tão difícil nascer de novo. Às vezes a gente tem a resposta fácil para a gente, mas não cabe no outro. E quase que ter que trazer para o ventre de novo. Ter que trazer para o ventre. É como perder um filho, né? O desejo parece que é, diante do filho morto, colocá-lo dentro da barriga de novo, para ver se a vida volta. São poucas as vezes, minha gente, que nós estamos assim também. A vida parece que escapando de nós.
Ainda hoje eu conversava isso com o Léo. Como hoje as pessoas estão fracas, né? Como as pessoas hoje estão sem vontade de viver. Como o sofrimento tem sido causa de derrota para tanta gente. E às vezes falta essa nossa experiência de olhar nos olhos e de redescobrir ali um significado para a gente ir adiante. E só é possível com quem a gente ama, viu? Não tem outro jeito não. E só é possível quando a gente olha nos olhos de quem nos ama mesmo. De quem sabe tudo sobre nós, ou que sabe boa parte daquilo que nós somos. Quando empresta. Olha, eu sei que está difícil para você hoje, eu te empresto um pouquinho de mim. Eu sei que hoje você não tem condições de ficar em pé sozinho, eu te empresto um pouquinho de mim. Me empresta um pouco do seu sorriso, né, na hora da minha dor, me empresta um pouco da sua lágrima, me empresta um pouco do seu colo. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. Porque esse é o grande significado. Às vezes a gente fica... São tantas as perguntas que a gente tem aqui. Padre, como é que a gente faz? Padre, como é que a gente faz? Padre. Às vezes o segredo é simples. Mas é por ser simples demais que às vezes a gente não entende, que nós queremos coisas muito complicadas. Às vezes o cristianismo ele só é possível assim, quando você olha para Jesus e vê que ele emprestava o tempo todo. Não sei quanto tempo Eu não sei quanto tempo que Jesus vai ter que me emprestar o sorriso dele. Pode ser que o meu volte amanhã. Mas enquanto eu não tenho, eu fico com o dele. Isso é o cristianismo. Eu não sei quanto tempo eu vou precisar da esperança de Jesus. Pode ser que amanhã a minha volte, eu devolva a dele. Mas isso é o significado mais bonito. Jesus olhava as pessoas e emprestavam para ela o que faltava. Assim como na vizinhança, né? Nas vizinhanças mais próximas. Me empresta uma colherzinha de açúcar. Para eu terminar de adoçar o café aqui. Me empresta uma colherzinha de sal, senão não tem como terminar o almoço. Quantas vezes eu ouvi isso lá em casa? As vizinhas, a minha mãe com as comadres, uma emprestando para a outra o tempero que faltava para terminar o almoço. Só que às vezes, minha gente, os temperos que nós precisamos são outros hoje. Hoje, às vezes, o que falta no nosso armário não é material. Hoje, o que falta dentro das nossas panelas, muitas vezes, não é a comida. O que falta na nossa vida não é o material só. Mas aí a gente não sabe a quem pedir. Muitas vezes nós temos até liberdade de pedir materialmente alguma coisa a alguém. Mas quando isso entra no campo do espiritual, daquilo que os nossos olhos não podem enxergar, fica difícil. Como é que você vai chegar para alguém e falar, olha, me empresta a sua casa para hoje eu entrar e eu ficar aí quietinho com vocês? Assim como eu fiz essa semana, dei uma fugidinha, que eu precisava de uma casa, uma família, e fui onde eu sei que eu tenho. Não que na minha casa eu não tenha, porque ficava longe de onde eu estava. Mas quando você vai, para você ser mais um, quando você percebe que você está precisando ali de que alguém empreste para você um pouco de fraternidade, e você não está tendo, busca. Às vezes as nossas necessidades são mínimas. Às vezes você fica aí no canto, né, na sua vida, no seu sofrimento, também perdendo a vontade de viver, assim como a minha irmã, e de repente você precisa só que alguém lhe empreste um sorriso, que alguém lhe empreste uma generosidade, que alguém lhe estenda a mão. É o que Jesus fazia. E nisso estava o senhorio dele, e nisso estava a sua capacidade de arrebanhar as multidões. E nisso cai por terra todo o poder de denominação religiosa, porque no fundo o que sobra é gente. Não importa se somos católicos, não importa se somos espíritas, evangélicos, budistas, ateus, o que sobra depois de tudo isso é gente, é coração sofrido, é coração machucado, é coração que precisa de atenção, é coração doente, coração solitário, que sofre das piores vergonhas. Às vezes a gente precisa de algumas coisas que a gente tem até vergonha de pedir. Eu sei. Às vezes o que você precisa na vida é tão pequeno que você tem vergonha de pedir.
Mas aí quem sabe seja a hora de nós então modificarmos o nosso jeito de olhar para as coisas, para as pessoas. Se eu esquecer o que Jesus me ensina, se eu esquecer o que Jesus me faz crer, se eu esquecer o que a dona Ana me ensinou a respeito dele, se eu retirar a pedra daquele santo sepulcro, se eu esquecer o que aconteceu ali, eu não tenho nada, absolutamente nada de novo para inventar, para dizer e para solucionar aqui, para propor, não. Agora, quando a gente olha para Jesus e a gente descobre que Ele tem uma capacidade imensa de nos emprestar sentido, aí então a gente descobre o sentido que nos falta. Porque se Ele tem e eu posso ter, a partir do que Ele me oferece, a minha missão de padre é a sua de padre, eu sei que tantos padres nos assistem, é a sua missão de religiosa, é a sua missão de cristã. A possibilidade de você aproximar-se de alguém que não tem aquilo que você tem. Então hoje eu estou cheio de esperanças, eu estou cheio de alegria. Eu me aproximo de quem não tem e empresto. Mas não é aquele empréstimo que a gente pega de volta, não. É o empréstimo porque é mútuo, né? Assim como eu estou dando alguma coisa, eu também estou recebendo. E nisso está aquilo que eu falava. A gente continua nas pessoas, a gente não termina, não. A gente não termina. A gente vai assim, como se fosse um exercício de continuidade. A gente vai na ponte. Pessoas são como pontes, viu? As pessoas representam na nossa vida o mesmo que as pontes representam nas estradas. Existem algumas estradas que a gente só pode continuar porque houve uma ponte para nos levar adiante. Existem estradas e lugares que só poderão ser conhecidos se a gente atravessar a ponte que nos separa. Eu me lembro que um dos maiores medos que eu tive na minha vida, minha gente, era uma ponte de ferro. Sabe essas pontes de estrada ferroviária que cortam as cidades muitas vezes? Uma que tem lá em Formiga até hoje. E eu não tenho vergonha de falar que eu tenho medo até hoje da ponte. Porque aquela ponte, ela era famosa por ser perigosa. Ela ficava sobre o rio Formiga, ali na região da Vargem Grande, e ali o trem passava. Então se a gente fosse pego no meio daquela ponte, no momento que o trem passava, meu Deus do céu. E eu tinha muito medo daquela ponte. Tanto é que o outro lado do asfalto, o outro lado da ponte, era um lugar que para mim era fascinante, porque era um lugar que eu nunca tinha ido. Eu me recordo que a primeira vez que os meus irmãos me pegaram no colo, eu me lembro que foi o Camilo que estava comigo. Ele ia muito naquela região, para ir na casa do Mazinho, um amigo dele lá. Quando ele me colocou no colo, estava ele, mais um monte de amigos dele, mais alguns meus. Ele me fez atravessar a ponte, mas ele me levou no colo. E eu olhava para baixo, aquele medo, aquele pavor de olhar aqueles vãos, né? A ponte de ferro, ela é cheia de vãos, e aquelas toras de madeiras por onde passa, em cima vai o trilho. Se o meu irmão não tivesse me colocado no colo, eu jamais teria tido coragem de atravessar. Por isso eu digo, pessoas são como pontes, que nos ajudam a atravessar, que nos ajudam a superar o medo, que nos ajuda a ir adiante. Pode ser que em muitos momentos da sua estrada, você não vá adiante porque você tem medo da ponte. Não tenha medo. Depois daquela ponte existe uma realidade que você só vai conhecer se você tiver coragem de ultrapassar, de vencer o medo que lhe paralisa. Medos muitas vezes têm o poder de nos paralisar. Mas a ponte está ali. E enquanto você temê-la, você não vai conseguir chegar do outro lado. Então não tenha medo. Desafie-se a chegar lá. Há muitos lugares que estão preparados e reservados para você. E Deus faz questão de colocar você no colo e de fazer você chegar lá. Com a força de seu Filho Jesus, que é um especialista em humanidade. Jesus é especialista em humanidade. Jesus é especialista em atravessar pontes perigosas. E nós vamos com Ele. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, a sua bênção. Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Gostou do vídeo? Deixa o like, inscreva-se e compartilhe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários.